Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de 1 Coríntios, ainda o capítulo 12, que diz assim, o versículo 4. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Né? Há diversidade de dons, há diversidade de ministérios. Não é de mistérios, como muitas pessoas dizem por aí. É mistério. Não. O mistério foi o qual Cristo falou lá no capítulo, em Lucas, Ele falou em Lucas, a vós foi dado o mistério do saber e conhecer de Deus. O único lugar que é falado na Bíblia Sagrada. Jesus disse, a vós foi dado o mistério de saber e conhecer de Deus. Porque é um mistério para muitos. Muitos vê a Bíblia como um livro qualquer. Muitos leem e não entendem, e outros entendem. Então Jesus disse que aqueles que entendem é mistério de Deus com aquela pessoa. Então peça também você que ainda não entende, para que Deus dê esse mistério de você saber e conhecer de Deus através das Escrituras, né? Não é mistério, outros tipos de mistério, é saber e conhecer de Deus através das Escrituras. Aí diz assim, mas o ministério, diversidade de ministérios. O seu ministério é de quê? Evangelista? O seu ministério é de quê? De pastor? O seu ministério é de doutor? O seu ministério é de profeta? É de falar em línguas estranhas? São dons, mas é ministério. São dons, mas também é um ministério de profetizar. Cada um tem um ministério, o qual Deus deu através do seu Espírito Santo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que é útil. Tem pessoas que não buscam os mistérios de Deus, né? Os mistérios de Deus. Tem pessoas que não leem e não buscam, não querem se introduzir dentro da palavra, se arraigar dentro da palavra, arraigar-se dentro da árvore da vida, da raiz, de ir a fundo. Tem pessoas que não querem ir a fundo, ficam só na superfície, fica só, como dizem, por cima da carne seca. Quem eu vejo por cima da carne seca é bicho, é cheio de bicho, né? Que eu já vi muito por cima da carne seca. Então, não temos que andar por cima da carne seca, nós temos que andar por baixo, nós temos que andar pela raiz, no caule. A raiz é Jesus, o caule é Jesus, nós somos os ramos e nós temos que dar fruto. Fruto para quê? Para a vida eterna. Se nós não combatemos a incredulidade com a fé, nós não estamos dando fruto para Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí diz, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria. A um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria. Mas Deus dá somente àquele que quer ser útil a Ele. Porque Deus não vai dar nada para quem não quer ser útil. Você quer os dons de Deus para quê? Para ir cozinhar na beira do fogo? Para ficar deitado no sofá assistindo aquele negócio lá da tarde, como é a sessão da tarde? Então Deus não pode dar. E você muitas vezes fica assim, e fica dizendo que não existe mais profecia, né? Porque não entendeu o versículo, o qual Jesus disse, olha, todas as profecias e lei foram em João.
Jesus disse isso. Aí as pessoas ficam dizendo, não existe mais profecia de Deus, não existe mais profeta, porque foi até João. Não, eles profetizaram até João vir. Então João veio e é o Elias, o que ele prometeu lá em Malaquias 4:5. E diz assim: porque a um espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, né? A ciência, tem a ciência como é que se diz? A ciência da palavra, tem a ciência, ciências naturais, né? Tem a ciência a qual as pessoas, né, descobrem as doenças, né? Cura, né? Isso é a ciência, mas tem as ciências naturais e tem a ciência da palavra, né? A muitos é dada a ciência da palavra, mas não pensemos nós que alguém que tem a ciência da palavra é esses que vão ser salvos, é esses que vão para o céu. Não, em Cristo somos salvos, mas não é porque prega bem, porque tem a ciência da palavra, não é porque tem sabedoria, porque sabedoria é um espírito, o qual Deus deu esse dom, Deus deu essa bondade, essa maravilha, essa graça, tão maravilhosa graça que Deus deu para os seres humanos. E os que não têm ficam pecando, porque ficam apontando o dedo para aqueles que têm. Infelizmente, né? Nem tem e ainda fica apontando o dedo. Aí diz assim: e a outro pelo mesmo Espírito, a fé, porque a fé é um dom. A fé é um dom maravilhoso, que Deus nos dê fé para agradar a Ele, né? A fé é um dom. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Muitos estão pecando com os apóstolos, porque na palavra diz dom de apóstolo. Tem sim o dom de apóstolo. Uns foi preparado para apóstolos, pastores, né? Então, tem o dom de apóstolo sim. Apóstolo é o que tem dom de curar. E muitos estão pecando com aqueles os quais Deus, pela sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia, Deus deu o dom de curar. E fica aqueles que não têm, que não são úteis, aqueles que não querem ser útil a Deus, aqueles que não empurram a cara na palavra do Senhor, aqueles que não meditam na lei do Senhor de dia e de noite, aqueles que não colocam a palavra de Deus, a Bíblia, como verdade, aqueles que leem a verdade achando que é mentira. São esses que estão muitas vezes assistindo a sessão da tarde, aqueles que estão deitados no sofá assistindo um filminho. É pecado? Não. Aqueles que estão ali sentados, deitados no seu sofá vendo um futebol, é pecado? Não é, né? Aqueles que estão lendo um bom livro, é pecado ler um bom livro? Não de coisas ruins, mas é pecado ler um bom livro? Não. Mas aquele que pega a fundo a palavra de Deus, para meditar, para entender, para ruminar, como diz, né? Mastigar ela, engolir e mastigar de novo, como faz as vacas e as ovelhas, né? Remoer a palavra de Deus. São esses os quais Deus, pela sua misericórdia, Paulo diz: buscai os melhores dons e o melhor de profetizar. E são esses que buscam, e Deus ali escolhe qual daqueles que estão buscando. Não é porque aquele é mais bonito, não é mais. Deus escolhe e diz: esse vai ter o dom de cura. E daí? Aí Deus vai e diz lá, no Velho Testamento, ele diz assim: olha, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. E o que tem vós, caco sobre caco, que queres assim mandar em mim?
Eu aborreço quem eu quero, eu amo quem eu quero, eu faço o que eu quero, eu sou Deus, é isso que ele quis dizer. Então ele escolhe, ele lá de cima ele escolhe um e diz, ó, eu vou dar o dom de curar para esse. E vem os outros que não se preocupam, ou já se preocuparam e até deixaram para trás, para lá, olharam para trás, como fez a mulher de Ló, né? Deixou muitas vezes minar sua fé, parou de buscar Deus, aí fica falando mal daquele que cura, dizendo que cura por Belzebu, como foi ali os antigos sacerdotes e sumos sacerdotes da lei, que chegaram em Cristo e disseram, ó, vós curais pelo Belzebu. E Jesus disse, olha, como pode, né, um reinado dividido subsistir? Não pode, porque Jesus é o Filho de Deus, ele veio repreender o diabo. Como é que ele ia estar? Ele é o diabo repreendendo ele mesmo. Ele não podia repreender nos dele, não. Então, muitos que estão de fora estão pecando nisso aí, estão apontando o dedo, porque eles não têm o dom de cura, e estão apontando o dedo para aqueles que têm. E muitos estão pecando e não estão sabendo o que estão fazendo. Quando é no dia da Santa Ceia, toma a Santa Ceia indignamente, pecando contra o Espírito Santo de Deus, o qual Jesus Cristo disse que não tem mais volta. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Dizia a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia. Tem pessoas que fazem maravilhas pelo Espírito de Deus, e outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outros variedades de língua, e a outro interpretação. Deus deu na igreja pessoas que falam em línguas para a igreja, e deu outros para interpretar para a igreja, né? Deus deu o dom de discernir os espíritos, porque tem pessoas, quando eu vejo assim, misericórdia, Deus já me mostra que não é dele. Não vou dizer que tem o dom de discernir espírito, não tenho, mas tem pessoas que eu vejo assim, eu digo, misericórdia, Senhor, eu sei que não é deles, né? E o de profecia, como é que as pessoas ficam pregando contra a profecia? Não, está dizendo aqui, é no Novo Testamento, é dom de profecia, e é o melhor dom, né? Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então Deus dá a cada um como Ele quer. Por que ficar julgando os irmãos? Assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano.